quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus 6, 5 e 6. Mateus 6, 5 e 6. É um texto muito conhecido. Mais uma vez, os irmãos que puderem ficar em pé, e depois eu vou explicar, falar até um pouquinho sobre esse negócio de ficar em pé, ficar assentado. De onde vem isso? Que negócio é este? Amém. Mas já que nós acostumamos assim, né? Amém. Olha o que nos diz esta palavra. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou quarto, e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Amém. Você pode sentar. Meus irmãos, às vezes tem coisas que a Bíblia não está dizendo, o Senhor Deus não está falando, e às vezes a gente pensa que Deus está falando, é isso que Deus está falando, às vezes Deus não está falando aquilo. E às vezes tem coisas que Deus está falando e nós não estamos entendendo. Esse é um dos textos que ele traz uma preocupação, porque Jesus trata aqui de coisas muito fortes. Ele conversa com os seus discípulos, o desejo dos seus discípulos é de orar corretamente, poder orar, saber como orar. E esse texto ele sempre trouxe preocupação. E às vezes, irmãos, ele criou esse texto aqui, esses dois versos, eles criaram regras dentro da igreja, regras no coração das pessoas, regras que não têm nada a ver com esse texto, por interpretação errada, ou por desconhecer sobre o que exatamente o Senhor Jesus Cristo estava falando. Porque ele diz aqui, olha, que a gente, quando for orar, não pode ser como hipócrita, pois apreciam orar em pé nas sinagogas. Mas espera aí, que negócio estranho. Fica meio esquisito. Há um tempo atrás, a gente crescendo, começando na fé, e uma coisa que me chamava muita atenção, a minha igreja que ontem fez aniversário, anteontem, ontem, 82 anos de existência, a minha querida igreja lá na cidade, pequena cidade de Chalé. Ela foi organizada em 14 de agosto de 1938, 82 anos, uma igreja que gerou muito. Ela tem filhos dela, deve ter mais ou menos entre uns 15 a 18 pastores, filhos dessa igreja, ou mais, missionários, gente fora do país, uma pequena igreja, mas que ali a gente cresceu. Eu escrevi uma palavra em homenagem àquela igreja, e eu disse ontem, nessa igreja eu nasci, cresci, aprendi, Deus ocasionou o meu coração, e daí eu saí para o ministério. E algo que sempre quando eu falo, ela marca o meu coração. A minha infância, adolescência, juventude, parte da juventude, né? Porque depois, até hoje, eu estou vivendo essa juventude. Graças a Deus, né? Mas uma coisa que eu ficava assim, um pouco pensativo, é que às vezes a congregação era convidada a iniciar uma oração, e alguém começava a orar, e orava tão baixinho, não era pelo tom de voz, que ninguém escutava. E a gente, adolescente, jovem, ficava pensativo, mas o que está orando? O que está orando? Isso para a gente não entendia isso muito bem, mas o que está orando?
Eu não estou escutando nada do que o irmão ou que a irmã está orando está falando. Até que, às vezes, alguém perguntava e dizia assim, olha, está orando baixinho assim? Porque a gente não precisa de ficar orando com voz muito alta, porque Deus escuta a gente, mesmo falando baixinho. Irmão, se tem algum irmão que está aqui, você na sua casa, seu tom de voz é baixo, amém. Não é isso que eu estou dizendo. A palavra e tornou isto uma regra, preocupado com esta palavra, que se orou em voz alta, expressou muito a hipócrita. De que de fato Jesus estava falando? Não era nada sobre isso que Jesus estava falando. Sobre o irmão que orar na igreja, ele tem uma voz mais alta, mais firme, ele vai ficar em pé, vem aqui à frente, pega o microfone, ora, todos vão ouvir. Graças a Deus, irmãos, que o microfone está ajudando muito isso aí. De primeiro ficava todo mundo em pé na igreja, ou sentado, e falava assim, vou pedir o irmão Cláudio para orar. O irmão Cláudio começava a orar baixinho, e o irmão que está lá atrás, ninguém escutava o irmão Cláudio orando. Todos aqui já vivemos isso, passamos por isso. E a gente ficava assim, então tudo bem. Então, um irmão para conduzir, não estou entendendo, ouvindo nada, então eu vou ficar aqui na minha, fazer a minha oração e não participava da oração, por não ouvir. E criou-se esse negócio. Nada contra alguém orar de voz baixa, ou tendo assim. Então, o microfone tem ajudado muito. Quero levar o microfone, irmão fulano de tal, vai orar. Aí os outros demais irmãos escutam. Mas por que às vezes criou isto na igreja? Porque Jesus está dizendo aqui que a gente não sejais como os hipócritas, pois apreciam orar em pé nas sinagogas e nas ruas, ou nas esquinas das ruas, para serem aí está o negócio, para serem admirados pelos outros, por aqueles que passam. Outro ponto que se tornou uma interpretação errada, não se compreendendo o porquê. Mas tu, quando orares, vai para o teu quarto e, após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Irmãos, é claro que nesta manhã eu não vim aqui para falar toda a verdade do texto. Quem sou eu? Não tenho esta pretensão. Venho, nesta manhã, trazer um pouco daquilo que a gente pode entender do texto, conhecendo o texto. Com certeza tem pessoas que já estudaram muito mais e já aprenderam, quem sabe, até muito mais sobre esse texto que o próprio pastor. Mas eu queria, nesta manhã, pensar sobre isso. Por que Jesus chamou atenção para um tipo de pessoas? E por que Jesus chamou as pessoas para entrar no quarto, para fechar a porta e para orar? Existia naquela época, nos dias de Jesus, aí que está a questão, irmãos, pessoas que eles se colocavam em pé para orar, para serem vistos. Isso acontecia do lado de fora ou dentro do templo. Se estavam do lado de fora, viravam em direção ao templo. Ou então, se estava dentro do templo, para o lugar mais santo dentro do templo. Era a posição de virar e orar. Também eram empregadas posições para orar, em pé, e alguns não gostavam muito de orar ajoelhados. E interessante que alguns consideravam que orar ajoelhado era exibicionismo, quando na realidade não tem nada a ver com isso. Mas existiam naquela época, irmãos, chamados de atores, por isso que Jesus diz, atores da oração. Era um grupo de pessoas, judeus, que eles se transformaram em verdadeiros atores da oração. Eles procuravam pelas cidades as melhores ruas, as mais movimentadas, e exatamente iam para as esquinas dessas ruas para orar,
ficar em pé e falar em voz alta para quê? Só para serem vistos pelos demais homens e tidos como homens mais santos. Mas Jesus chama a atenção e diz que não havia sinceridade neles. O que havia era hipocrisia na vida dessas pessoas que queriam ser vistas pelos homens, serem admirados por estar pelas ruas, ou gritando em oração para serem reconhecidos. E Jesus, na realidade, o texto diz que eles eram verdadeiros atores espirituais. O que Jesus estava se referindo é que naquele tempo, essas pessoas selecionavam esses lugares, observando também determinadas horas. Eles tinham exatamente determinadas horas para praticar isto. Faziam isto com hipocrisia e faziam isto com muita arrogância. Jesus estava censurando o orar em público, mas era aquele sentimento para atrair a atenção e para despertar o interesse das pessoas. Jesus condenou orar em público? Não. Jesus condenou levantar e ficar em pé dentro da igreja e orar em pé? Não. Jesus estava falando sobre a intenção do coração. E o que ele leva em conta é a intenção do coração. E por isso que ele diz, mas tu quando orares, entra para o teu quarto. E sempre eu fiquei muito intrigado com essa questão. Por que entrar para o quarto? Eu ouvia muita gente falando assim, tu não tem esse negócio de ficar orando. Eu ouvi, muitos devem ter ouvido isso. Não tem esse negócio, não. A Bíblia fala, manda para o teu quarto e fala baixinho com Deus. Outros falavam assim, Deus não é surdo. Não precisa gritar. Você deve ter ouvido isso. Deus não é surdo, não precisa gritar. Ok. Mas se fosse assim, nós deveríamos só orar em espírito, em pensamento, porque Deus conhece o pensamento. Então não precisaria nem falar, você concorda comigo? Mas não é isso que o Senhor está dizendo. Como a irmã ministrou, o Senhor está em busca o quê? Interessado não na adoração, mas nos adoradores, né, irmã? Nos adoradores que Jesus está trazendo à tona é o nosso coração, o nosso sentimento, a nossa motivação naquilo que fazemos, seja para ler a Bíblia, seja para orar, seja para cantar, seja para pregar. É a nossa motivação, o que tem nos motivado. O que tem motivado a mim e você, meu irmão, neste tempo? O que tem motivado você, meu irmão, na sua casa? Qual é a sua grande motivação para esse tempo? Neste tempo que nós estamos passando pelas lutas, pelas provações, o que tem motivado você a continuar servindo a Deus, adorando o Senhor nosso Deus? É isso que o Senhor está buscando, os verdadeiros adoradores. Neste tempo, eu volto a dizer, Deus não está neste tempo falando com os ímpios. Deus está, neste tempo de pandemia, falando com a igreja. Deus está trabalhando com os teus filhos. Deus está trabalhando os nossos valores, os nossos entendimentos errados. E às vezes princípios que nós falamos que, não, eu penso assim, eu creio assim, isto é bíblico. Não é, irmãos. Muitas vezes, princípios nossos são regras de homens, são entendimentos de homens. O entendimento do homem ele é bom desde que ele tenha respaldo bíblico. Tem um cântico que diz assim, ore, preste atenção. O que não está na Bíblia é pura invenção. Se vocês olharem, tem um cântico isso. Ore, confie e preste atenção. Se não está na Bíblia, é pura invenção. É claro que a Bíblia não fala sobre todos os assuntos, mas a Bíblia traz direção para mim e para você. E o Espírito Santo de Deus, ele traz esse entendimento. Como nós deveremos, ou precisamos ser como cristãos, como servos. Meu irmão, se você ora com voz mais baixa, se a oração ela é sentido todo espiritual voltado para Deus, amém, glória a Deus.
Se você ora com a voz mais alta, empolgado, levantando as mãos, se o seu coração está voltado para Deus, amém, glória a Deus. Nós não somos juízes de nenhum de nós, não podemos julgar a nenhum de nós, porque quem conhece os corações de fato é Deus, é Ele que nos conhece, e o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores, dos homens de oração, das mulheres de oração. E às vezes a gente pensa que a gente só vai orar mesmo. O único culto que vale é aquele culto que a gente tem que vir aqui na igreja, reunir com um grupo de irmãos e orar. Se não for daquele jeito, a igreja não está sendo igreja, está orando diferente. A palavra do Senhor diz, quarto de oração. Essa expressão diz respeito a um determinado lugar, reservado para uma pessoa, que as outras pessoas não tinham acesso àquele lugar. O profeta Abacuque, ele diz que ele tinha um lugar específico, ele tinha uma torre de vigia, ele tinha um lugar e diz assim, por-me-ei na minha torre de vigia, e vou esperar o que Deus quer falar, o que o Senhor tenha a falar no meu coração. Era a torre de vigia. Você tem este lugar, meu irmão, minha irmã? Tem esse lugar na sua casa? Tem irmãos aqui que estão aqui que criaram lá no finalzinho do quintal deles, oh, aleluia, um lugar, um pé de jabuticaba com um banquinho, não é assim, pastor Manuel, irmão Valmir? Vão orar ao Senhor sentadinhos lá naquele lugar, não vão ser incomodados. E tem hora que a gente, para não ser incomodado, vai para dentro do banheiro orar. Oh, é o lugar, é o quarto de oração, é o lugar de oração. Mas a palavra diz o seguinte, chama atenção, entra, seguinte, fecha a porta. Você não pode ser interrompido. Nada pode desviar o teu pensamento. Isto quer dizer, se vai para orar, não desliga o telefone não, mas põe no silencioso. O que chegar depois você responde. Se tocar telefone, se tocar o interfone ou a campainha, se bater na porta, deixa alguém dizer assim, atenda. Meu momento é de oração. Eu aprendi isso com minha avó. Ela literalmente fazia isso, entrava para o quarto e avisava para minha tia, não posso ser interrompido por nada. Aconteça o que acontecer, resolvam vocês aí do lado de fora. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta, desliga. Além de ser acesso restrito a uma pessoa, a porta não poderia ficar aberta para que os outros vissem. Passou? Ah, estou vendo, está orando. Não é para ser visto. Jesus não censurou a oração em público, mas mostra a necessidade do espírito humilde nas orações. Ora teu Pai que está em secreto. A ideia é que nos encontramos com Deus, onde? No nosso lugar secreto de oração. E quando nossa oração for dirigido ou dirigida em espírito de adoração, porque não adianta ir para o quarto, não adianta fechar a porta, não adianta ficar isolado, se não houver no coração de quem ora o espírito de adoração, o espírito de oração. Porque tem hora, irmãos, que nós não vamos poder ter o nosso quarto. Tem hora que, dirigindo ao volante com os olhos arregalados, prestando atenção no trânsito, nos sinais,
E você, quem sabe, naquele momento faz uma oração emocionada a Deus. Você fala com temor, com tremor, com uma alegria, você agradece, você louva a Deus, dirigindo. A irmã lavando as vasilhas, ou arrumando a cozinha depois do almoço, você está ali no tanque, está orando, está adorando a Deus. É o coração de quem ora que faz diferença, como ora. É o quebrantamento, é isso que Jesus está falando. Por isso que Jesus falou assim, olha, não siga o caminho dos hipócritas. Jesus estava dizendo assim, ó, vocês não podem, Jesus não disse isso, vocês não podem ficar em pé para oração, vocês não podem ir lá para as ruas orar, Jesus não falou nada disso. Jesus falou o seguinte, olha, cuidado, não sigam o caminho da hipocrisia. Não podem seguir o caminho da hipocrisia. Onde vocês estiverem, do jeito que vocês estiverem, oração espiritual, oração com o coração quebrantado. É isso que o Senhor está ensinando aos discípulos. Em secreto é que a ideia de que nos encontramos com Deus no nosso lugar secreto de oração, quando a nossa oração for dirigida em espírito de adoração. Ali é o lugar secreto de Deus. Ali Ele te ouvirá. E a última expressão que ele trata nesse versículo, Ele te recompensará. E é sobre isso que eu quero trazer um pouco mais da nossa reflexão. Qual a recompensa? Nós entendemos como não devemos, como aprendemos com esse texto, como nós não podemos orar, mas o Senhor nos ensinou como nós devemos orar. E o que vai acontecer? Por que Ele chama para o secreto? Por que Ele chama para o quarto, que manda fechar a porta? O que vai acontecer? Jesus está chamando para um momento de intimidade. Deus chama os seus servos, seus filhos, para um momento de intimidade. E o que vai acontecer a partir desse momento? Ah, irmãos, se nós chegarmos diante de Deus com corações insensíveis, pensando só na gente, corações hipócritas, egoístas, fizemos a nossa oração, só a nossa oração interesseira, irmão, não vai acontecer nada. Não teremos respostas agradáveis, não teremos bênçãos. Mas quando o Senhor diz assim, entra para o teu quarto, fala com teu pai, que está em secreto. Esse secreto é um convite à intimidade, um quebrantamento. Fala com ele, e ele vai te ouvir. E sabe o que vai acontecer? Ele vai te recompensar. Aleluia! O Senhor vai recompensar você. Que recompensa é essa que Deus tem para a nossa vida? É o cuidado dele conosco. Aí, irmãos, nesse tempo de pandemia, você já fez aquela oração chorando, preocupado com o vírus? Irmãos, Deus está chamando o povo para saber como orar. Que a gente orava muito apressadamente, a gente não tinha algumas preocupações. Agora, por causa do medo do vírus, a gente aprendeu, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Não deixa esse vírus me pegar, não, Senhor. Mas a gente, às vezes, nunca orou assim. Senhor, tem misericórdia de mim. Não deixa eu pecar contra o Senhor, não. Ah, irmãos, se nós tivéssemos o mesmo fervor que nós estamos tendo neste tempo para pedir a Deus para que o vírus não venha nos pegar. Se nós tivéssemos já desde antes, tendo esse mesmo fervor, para que o pecado não chegue, pouse. Eu repito, nós não temos como impedir que um pássaro passe, até pouse sobre a nossa cabeça. Isso chama-se tentação. Mas nós podemos impedir que ele faça ninho sobre a nossa cabeça. Isso chama-se resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isto é, não ceder às tentações. Irmãos, se nós tivéssemos, quem sabe a igreja de Jesus, não é para pessoas que estão lá fora, que ainda não têm experiência com Deus. Ah, irmãos, se nós estivéssemos desde antes, nesse mesmo fervor que nós estamos tendo agora. Os crentes, nós estamos aprendendo a orar, irmãos.
Deus parou com tudo, irmãos, parou com tudo as nossas atividades. A família não tinha tempo para ela. E agora? Está até sobrando tempo, né? Alguém fez uma brincadeira assim, olha, vou fazer uma brincadeira aqui, que uma publicação. Ah, aquela mulher que vivia reclamando, meu marido não para em casa, não fica em casa. Agora, Deus parou seu marido, minha irmã. Agora você está reclamando por quê? Está ficando chato o dia inteiro lá dele? Não. Deus voltou, Deus colocou a família reunida para trabalhar com a família. Deus despertou a família para a leitura bíblica. Deus trouxe de volta a família para esse quarto secreto. E é neste momento, irmãos, que nós vamos poder, de fato, experimentar o quê? A recompensa de Deus. Esse cuidado do Senhor para com as nossas vidas. É neste tempo, quando nós colocamos em verdadeiro espírito diante do Senhor, que Ele, Deus, manifesta a sua graça sobre as nossas vidas. Alguns exemplos bíblicos sobre esse cuidado de Deus, está lá em Gênesis capítulo 7. Deus coloca Noé e a família dentro da arca, todo o mal acontecendo do lado de fora, uma guerra do lado de fora, gritos de pavor, gritos de terror. Mas o que estava acontecendo com Noé e sua família? O cuidado de Deus, a preservação de Deus, a proteção de Deus, aquela querida família de pessoas obedientes, de pessoas fiéis ao Senhor. O que aconteceu com Abraão? Deus chamou Abraão e disse assim, olha, faz isso, isso, isso. Quando a gente obedece os princípios de Deus, quando nós obedecemos a direção de Deus, quando nós nos tornamos pessoas de oração, quando nós entendemos as promessas de Deus para a nossa vida, nós teremos o mesmo cuidado sobre cada um de nós, o mesmo que teve Abraão, quando Deus disse assim, eu vou te abençoar o tempo todo, cuidarei de ti, mas falou para ele, sê tu uma bênção. É neste tempo, Deus está disposto e pronto a cuidar de todos nós. Mas a palavra do Senhor, ela é muito clara para mim e para você. Sê tu uma bênção. É a regra básica, é a palavra simples de Deus. Jacó é a visão da escada. Sai de casa na maior crise. Conhecia Deus aleatoriamente, a forma de dizer assim, só com alguns ensinamentos. Mas Jacó não tinha tido uma experiência com Deus. Começa a experiência com Deus, ali a visão da escada. Quando Deus fala para ele assim, olha, eu estou tomando conta, Jacó. Eu estou cuidando de você, Jacó. Vou te levar a um determinado lugar. Você vai passar alguns anos, eu retornarei, porque você está deixando pendências para trás para serem resolvidas. E quando chega a hora de Deus levar Jacó para resolver as suas pendências familiares, Deus leva Jacó no Val do Jaboque. E ali naquele lugar, ele entra em luta, em guerra, e ele prevalece. Um homem cuidado por Deus, prevalecendo diante dos desafios. E José no Egito, irmãos, que desafio! Olha quantas coisas. Vendido como escravo, acusado injustamente, falaram uma mentira contra José, irmãos. A mulher de Potifar levantou um falso contra José, falou uma mentira contra ele. E o que estava prevalecendo naquela hora, irmãos? O que prevaleceu? A mentira. A mentira prevaleceu. José não teve chance. José não teve oportunidade de se defender. Alguém com a maldade no coração, a mulher de Potifar, levantou uma acusação contra José, e ele foi pego à força e julgado numa cadeia, prisioneiro. Deus desamparou José? Nunca. José desistiu? Nunca. José parou de sonhar? Jamais.
Deus esteve o tempo todo cuidando de José, ali naquele lugar. Moisés, na jornada pelo deserto, Deus estava cuidando. Josué, quando Deus chama para ele, fala assim: olha, eu vou cuidar de você. Elias no deserto, Elias na caverna, Deus estava falando e Deus estava cuidando. Isaías dentro do templo, Isaías capítulo 6, Deus cuidando de Isaías. E agora? Alguém ainda está pensando assim: pastor, está esquecendo de Daniel na cova dos leões. Não estou. Você teria, meu irmão, se desafiasse você, falasse assim: olha, se você negar a fé, eu não jogo. Mas se você confirmar a sua fé em Jesus Cristo ali, tem pelo menos uns 20 leões dentro daquele lugar ali, aquela cova. Nega que senão eu jogo. Daniel, não. Pode negar, pode julgar. Deus cuidou, fechou a boca dos leões, cuidou de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abdinego, nega a fé de vocês em Deus, senão tem uma fornalha com fogo ardente. Não vamos negar. Julgou, mas Deus falou assim: o quarto homem, oh, aleluia, vai lá, protege, cuida. Irmãos, por que Deus chama para o quarto secreto? Essa recompensa de Deus é maravilhosa. Essa recompensa que Deus está falando assim, é para mim, para você, para nós aprendermos com Deus neste tempo. E é para nós experimentarmos desse maravilhoso, lindo cuidado de Deus com as nossas vidas. Pedro, quando foi andando sobre as águas, aceitou um desafio e começa a andar sobre as águas. De repente, o medo fez Pedro começar a afundar. O que aconteceu? Jesus estendeu as mãos e fez Pedro levantar. Aleluias. O que aconteceu com Paulo no naufrágio? Atos 26, 27, 28. Paulo ali naquele naufrágio, irmãos. E o que aconteceu? Todo mundo apavorado. E Paulo quietinho, orando. Aleluia. Oh, Deus. Paulo foi lá para o quarto dele. Está lá orando. Todo mundo desesperado. Ele sai desse quarto secreto de oração. Abre a porta e diz assim: olha, o meu Deus que eu sirvo, o Deus que eu adoro, que eu celebro, ele acabou de falar comigo, diz que ninguém vai morrer, e nós chegaremos numa ilha. Deus estava honrando o homem do quarto secreto de oração, irmãos. Eu quero concluir com 3 textos. O que acontece nesses quartos secretos de oração? Antes de fazer a leitura desses 3 textos, eu quero lembrar os irmãos que a nossa experiência com Deus cria em cada um de nós, abre a nossa visão espiritual. E quem sabe, muitos de nós ainda carecemos de que Deus venha abrir a nossa visão espiritual. Eliseu estava sendo revelado pelo Senhor sobre algumas artimanhas que estavam sendo tramadas contra Israel. E tudo que um rei queria fazer, Eliseu sabia e corria e falava com o rei de Israel: corre lá, sai dessa armadilha. O outro rei montava uma armadilha, Eliseu voltava e falava assim: sai, é uma armadilha contra você, não cai nessa. Eliseu, revelado por Deus, falava tudo. Aí até que alguém falou assim: o que está acontecendo? O rei levanta e falou assim: olha, tem alguém aqui no nosso reinado que está tramando contra a gente. E não era. E diz assim: olha, o rei, tem um camarada chato, está lá do outro lado, um homem chamado Eliseu, que cara de Deus, é um homem de oração. E até o que você fala na sua cama, no seu quartinho de dormir, até o que você fala na sua cama, sabe o que acontece? Deus fala tudo para ele. E tudo que a gente tem armado aqui, ele vai lá. Aí ele falou assim: junta um exército para pegar este homem. Nós temos que matar este homem. Juntou o exército. E quando foi ali, chegou lá, o ajudante de Eliseu estava apavorado. E Eliseu tranquilo. Mas, senhor profeta, olha ali.
E ele diz: você não está vendo? Não! O profeta fala assim: Deus, abre os olhos dele, Senhor. Abre os olhos dele para ele ver. E quando Deus abriu os olhos do ajudante de Eliseu, e ele olhou que em volta deles tinha um exército de Deus, carros e cavaleiros, aleluia. Tinha um exército do Senhor, estava ali guardando. Irmãos, neste tempo, nós precisamos pedir a Deus para abrir a nossa visão espiritual. Uns estão vendo, outros não estão vendo. O que Deus tem mostrado neste tempo é tempo das revelações de Deus. É tempo que Deus está falando. Se você ainda não conseguiu entender, se você ainda não conseguiu captar a mensagem de Deus, você precisa falar assim: Deus, abre a minha visão, Senhor. Por que um está vendo e eu não estou vendo? O Salmo 46, versos 1 em diante, diz assim: Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria ou pela sua braveza. E diz assim: não temeremos. Sabe por quê? Eu sou um homem, uma mulher do quarto de oração, de uma experiência com Deus. Por isso eu não temo o que possa vir a acontecer. Ele diz no verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus Jacó é a nossa torre segura. Verso 10, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aleluia. Salmo 91 talvez seja o salmo mais desafiador e que alguns pegam até para o mal, como um amuleto para a sua vida, porque a mensagem dele é tão forte. Diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo, ao quarto de oração, a vida com Deus, a intimidade, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és, Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Não tema, meu irmão, não tema, minha irmã, não se preocupe. Ele o livrará de quê? Olha, Deus cuidando do laço do caçador, do passarinheiro e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas e você encontrará refúgio. Oh, aleluia! A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Verso 10, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. O Salmo 27, eu concluo, diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De quem? Precisa ter medo, meu irmão? O Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Meu irmão, no seu quarto de oração, ele te recompensará, meu irmão. É isto, livramento em todas as situações, coisas que a gente nem percebe. Deus está dando livramentos. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor. Eu quero voltar esse texto, esse versículo num futuro muito próximo. Uma coisa pedi ao Senhor, primeiro. Segundo, e eu procuro, e é o que procuro. Terceiro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Quarto, para contemplar a bondade do Senhor. E quinto, e buscar a sua orientação no seu templo. Verso 5, pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. E o último verso diz o seguinte, 14, espere no Senhor,
seja forte, coragem. Espera no Senhor. Espera. Você já entrou para o quarto secreto de oração? Ou quarto de oração? Já orou a Deus que está em secreto? Se você não fez, é tempo. Vamos sair daqui, cada um de nós. Se ainda não temos esse quarto de oração, vamos buscar depressa para a nossa vida esse lugar secreto de oração. Se ainda não chegamos ao secreto de Deus, diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Por isso o quarto secreto de Deus, por isso a comunhão, a solução de problemas sem solução, a oração.